Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do recado que a Embaixada Americana deixou para o Alexandre de Moraes. Não foi recado não foi indireta não, meu amigo, foi direta. Alexandre de Moraes, presta atenção, tá? Vamos continuar perseguindo a responsabilização sua pela supressão da liberdade de expressão e pela perseguição a Bolsonaro aqui no Brasil. Esse recado foi dado hoje, no momento que o Alexandre de Moraes está fazendo o voto dele lá no STF, né? Tá aqui, a Folha de São Paulo colocou isso aqui, a Embaixada dos Estados Unidos reposta crítica a Moraes enquanto o ministro vota no julgamento. O Globo também todo chateado aqui, ó. Embaixada do Zeu promete novas sanções contra Moraes em meio ao julgamento de Bolsonaro no STF. É o que vai acontecer. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por representante do Xvideos no Brasil, fui no banheiro do STF soltar um Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a Embaixada Americana deixou aí o recado para o Alexandre de Moraes. Vamos ler direto na fonte, né? Melhor ir aqui no tweet. E bom, na verdade, o recado foi dado pelo Darren Beatty, que é tem chefe da diplomacia lá dos Estados Unidos, né? Então ele deixou o recado aqui em inglês. O que a Embaixada Brasileira, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, fez foi, na verdade, só traduzir o recado que o chefe da diplomacia americana deu lá nos Estados Unidos, né? Dia 7 de setembro marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Então, ou seja, não foi um recado, não foi uma indireta para o Alexandre de Moraes, não foi alguma coisa assim do tipo, ah, olha só, mais ou menos e coisa e tal. Não, 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 foi uma direta para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis, né? Eu acho que já está muito claro para o governo Trump o que está acontecendo. O Trump tem deixado isso claro. Há um desespero na esquerda mundial, não só aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, que a esquerda está sumindo. A direita tem crescido bastante, tem ganhado corações e mentes da população, e a esquerda se vê num dilema. Ela não consegue mais ganhar a eleição. Como é que vai fazer agora, né? Eles viveram, se construíram com a ideia de um Estado grande que controla todo mundo, e agora não conseguem mais ganhar no voto, né? E daí, lá nos Estados Unidos, eles tentaram a mesma coisa, tentaram responsabilizar o Trump, prender o Trump, não sei o que lá, mas lá nos Estados Unidos a justiça ainda é justiça, né? Não conseguiram isso. Aqui no Brasil eles estão querendo fazer o exemplo, querem fazer o Brasil de cobaia, para certamente, né, condenando o Bolsonaro aqui, vão tentar usar o mesmo esquema lá na Europa, né? Ah, não, o Macron, sem problema nenhum, é só prender todo mundo que fosse o adversário político, acusa de golpe e prende todo mundo, né? Essa é a lógica desse pessoal. Não vai funcionar aqui no Brasil, como não vai funcionar lá na Europa também, né? Porque mesmo que pior dos mundos, né, o Alexandre de Moraes realmente condene o Bolsonaro seja condenado. Aliás, o Alexandre de Moraes, é lógico, já condenou o Bolsonaro, ninguém tem dúvida que o voto dele seria de condenação. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda devem vir os votos dos demais ministros, a gente não sabe ainda como vão votar os demais ministros. Mas o Alexandre de Moraes ninguém tinha dúvida, né? Ele já deu segundo ele, todo mundo é culpado de tudo e no pior grau de coisa e tal. Por ele, Bolsonaro fica preso por 600 milhões de anos e coisa e tal e acabou, né? Mas o Alexandre de Moraes é certeza, mas o resto do STF a gente ainda não tem certeza ainda como é que os outros ministros vão votar. Vamos ver como é que isso vai caber, né? E o pessoal dos Estados Unidos está colocando aqui a situação sobre essa piora da situação. E eu acho que vale muito a pena também lembrar nesse momento uma coisa aqui que um especialista da BBC comentou aqui, que é o seguinte: o Brasil não tem soberania monetária para enfrentar sanções de Trump, alerta especialista. O Lula adora gritar, né, soberania, soberania, e a impressão que dá é que os jornais brasileiros todos adoram também chamar, não, soberania, temos que enfrentar os Estados Unidos e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, se o Brasil realmente for por este caminho, né, o Brasil vai ter um revés financeiro muito grave, a gente vai para um caminho de Venezuela. Assim, é possível que isso aconteça? Eu acho pouco provável, mas possível é, né? E o que ele coloca aqui justamente é que não tem como esconder, como tampar o sol com a peneira. Por mais que o Trump, que você pode considerar que o Trump está exagerando, que o Trump botando o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky é um absurdo, porque Bolsonaro é culpado mesmo, você pode até ter uma opinião diferente. Mas o fato é que, de um jeito ou de outro, o Trump não vai mudar de ideia
e isso pode colocar o Brasil numa situação muito ruim. Ah, mas o Brasil pode se virar para a China. Eu não sei se esse pessoal entende o tamanho do problema que é isso, né? A China, se quiser, vai explorar o Brasil, é verdade. O Lula adoraria isso. O Lula acha que a China é a solução. Como no início, na década de 80, eles achavam que a União Soviética era a solução. Olha o que aconteceu com a União Soviética. Cuba acreditou nisso, né? Cuba brigou com os Estados Unidos, foi a Revolução Cubana. Brigaram com os Estados Unidos, se associaram à União Soviética e coisa e tal. E, de novo, os líderes do regime cubano ficaram muito ricos. Havia, durante um tempo em Cuba, a ideia que Cuba estava muito bem, porque estava recebendo dinheiro da União Soviética e coisa e tal. O que aconteceu com a União Soviética? Faliu menos de 10 anos depois. Faliu, fechou, deixou de existir, não tinha mais como fazer nada. E isso é o caminho do Brasil apostando na China. Num primeiro momento, maravilha, não, ignoramos os Estados Unidos, brigamos com os Estados Unidos, vamos agora nos apegar à China e coisa e tal. Olha como é que está a economia chinesa. A economia chinesa não está bem. Nenhuma economia prospera em regime autoritário comunista. Não tem como prosperar. Os autoritários acreditam que a ordem central, que um comandante dando ordem é mais eficiente do que deixar o mercado se reorganizar. E isso não é verdade. O mercado se organiza muito melhor do que qualquer pessoa mandando. Mesmo que essa pessoa fosse bem intencionada, tá? Não estou dizendo que são. Os chineses, tal como os brasileiros, tal como os cubanos, sempre o dono do regime, né, sempre pensa muito mais nele do que no povo em si. Não é à toa que o Maduro é multimilionário, que o Hugo Chávez é multimilionário, que o Raul Castro, os Castro lá em Cuba são multimilionários, né? Os descendentes do Fidel Castro são todos multimilionários. O povo está na miséria. Então, assim, não são pessoas honestas, mas mesmo que fossem, mesmo que por hipótese eles quisessem o melhor do país, o que ia acontecer? Eles não conseguem tomar decisões corretas, porque todas as decisões centralizadas acabam gerando ineficiência econômica e a coisa começa a piorar, piorar. Essas ineficiências vão se acumulando com o tempo. É a questão do cálculo econômico que sempre falha no socialismo, né? E essa é a situação que a gente está. A gente está num dilema. Agora, mais uma vez, o Brasil doido para ir para o lado errado, querendo ir para o lado da União Soviética, tal como lá em 64 queria fazer a mesma coisa, né? Queria ir para o lado dos soviéticos e coisa e tal. Felizmente não aconteceu isso. Agora queremos ir para o lado da China. Mais uma vez vamos ter problemas se seguirmos nesse caminho. Eu acho que não vamos seguir, tá? Eu acho que o pessoal lá em Brasília já percebeu, já há uma movimentação política muito forte pela anistia, para anular essa coisa toda. Agora, o Alexandre de Moraes vai para a história realmente como o cara que destruiu a democracia brasileira. O cara, o idiota, completamente sem sentido, completamente sem padrão, que por pura bile, por puro ódio no coração, resolveu descartar o interesse de milhões de brasileiros porque ele acha que Bolsonaro não pode, que Bolsonaro é ruim, que sei lá o quê, né? O Alexandre de Moraes está aí chateado, está achando que está conseguindo a vingança dele contra Bolsonaro. Vocês lembram que quando Bolsonaro era presidente, muito mais poderoso que o Alexandre de Moraes, Bolsonaro brigou com o Alexandre de Moraes, é verdade, criticou ele várias vezes, mas em momento algum fez nada contra o Alexandre de Moraes. Agora que Bolsonaro não tem mais poder e o Alexandre de Moraes tem, ele está se vingando do Bolsonaro. Ah, você me xingou? Você falou que eu era ruim, que eu era feio? Agora eu vou te destruir agora. O erro do Alexandre de Moraes é achar que esse jogo acabou. Não acabou não, pode ser que ele consiga destruir Bolsonaro, é verdade, pode ser que ele prenda Bolsonaro. Esse jogo não acabou não, esse jogo está longe de acabar, não chegamos nem no meio do primeiro tempo ainda, início do primeiro tempo ainda. Esse jogo ainda vai muito longe, Alexandre de Moraes. E você vai perder no final. Vai perder porque todo ditador de merda perde. Obrigado por assistir o vídeo até o final.